A cripta de Ciro, localizada no coração do antigo Império Persa, permanece envolta em mistério e fascínio. Este monumento, que abriga os restos mortais de Ciro, o Grande, fundador do Império Aquemênida, não é apenas um túmulo, mas também um símbolo do poder e da sabedoria de uma das figuras mais importantes da antiguidade. Embora muitos detalhes sobre a cripta tenham sido perdidos no tempo, o que restou ainda desperta a curiosidade e o respeito de historiadores, arqueólogos e exploradores. Este roteiro mergulha nas profundezas da cripta para desvendar os segredos que ela guarda. Ciro, o Grande, governou com sabedoria e justiça, conquistando vastos territórios e fundando um dos maiores impérios da antiguidade. Seu legado inclui não apenas conquistas militares, mas também inovações em governança e respeito pelas culturas dos povos subjugados. A construção de sua cripta reflete seu status como um líder visionário. Localizada em Pasargada, a cripta representa o poder e a autoridade de Ciro, mas também sua humildade e reverência aos deuses. A construção da cripta de Ciro não foi uma tarefa simples. Arquitetos e artesãos persas uniram suas habilidades para criar um monumento que resistisse ao tempo. A estrutura, feita de pedra calcária, revela técnicas avançadas de engenharia e design, que protegiam os restos mortais de Ciro contra saqueadores e as forças da natureza. A cripta, com seu telhado em degraus, representa uma fusão de estilos arquitetônicos, simbolizando a diversidade cultural do Império Persa. A cripta de Ciro não é apenas um local de descanso final, mas também um símbolo poderoso do legado de Ciro. Sua localização, em uma vasta planície, e sua construção imponente, inspiram reverência e respeito. Cada elemento da cripta, desde as inscrições nas paredes até a orientação da estrutura, carrega significados simbólicos que refletem as crenças e valores da época. O design da cripta sugere que ela foi concebida não apenas como um túmulo, mas também como um templo, um lugar de culto e memória. Dentro e fora da cripta, antigas inscrições cuneiformes ainda intrigam os estudiosos. Essas inscrições, escritas em vários idiomas, incluindo persa antigo e elamita, contêm orações, homenagens e, possivelmente, segredos ainda não desvendados. As inscrições não apenas glorificam Ciro, mas também fazem referência a deuses e rituais que desempenharam um papel crucial na vida espiritual do Império. A decifração completa dessas inscrições poderia revelar novas informações sobre o período em que Ciro governou. Mitos e lendas cercam a cripta, muitos dos quais mencionam guardiões invisíveis que protegem o túmulo de Ciro. Alguns acreditam que espíritos ou divindades persas foram encarregados de proteger a cripta de intrusos. Esses guardiões invisíveis tornaram-se parte do folclore local, alimentando histórias de maldições e fenômenos inexplicáveis associados ao local. Embora não existam provas concretas dessas histórias, o respeito pelo local e a aversão a perturbar o descanso de Ciro persistem. Ao longo dos séculos, a cripta de Ciro foi alvo de saqueadores, que tentaram violar seu santuário em busca de tesouros. Embora a cripta tenha sofrido danos, a maioria dos invasores saiu de mãos vazias. As medidas de segurança arquitetônicas e a reverência pelo local ajudaram a proteger o túmulo contra profanações. No entanto, cada tentativa de saquear a cripta apenas aumentou o mistério em torno de seu conteúdo e dos possíveis segredos que ela guarda. Ciro, o Grande, embora tolerante com várias religiões, foi fortemente influenciado pelo zoroastrismo, a antiga religião persa. A cripta de Ciro reflete princípios zoroastrianos, como a pureza dos elementos e a dualidade entre luz e escuridão. Os zoroastrianos consideram Ciro uma figura sagrada, e a cripta pode ter sido projetada de acordo com preceitos religiosos específicos, como a preservação do corpo e o respeito aos elementos naturais. O zoroastrismo, portanto, desempenhou um papel crucial na concepção e construção do túmulo. Escavações modernas em torno da cripta revelaram uma série de descobertas fascinantes. Fragmentos de cerâmica, artefatos religiosos e ferramentas de construção foram desenterrados, proporcionando um vislumbre do processo de construção e do contexto cultural da época.
Embora o interior da cripta permaneça em grande parte inexplorado, essas descobertas arqueológicas ajudam a construir uma imagem mais completa do ambiente em que Ciro viveu e morreu. A cripta de Ciro inspirou inúmeras obras de arte ao longo dos séculos, desde representações em pinturas e esculturas até a arquitetura de túmulos posteriores. Artistas e arquitetos encontraram na cripta um exemplo de equilíbrio entre simplicidade e majestade. A influência da cripta pode ser vista em túmulos reais e monumentos em todo o Oriente Médio, cada um refletindo um tributo ao grande Ciro e ao seu legado duradouro. Rumores persistem sobre a existência de um tesouro escondido dentro da cripta de Ciro. Alguns acreditam que riquezas incalculáveis, incluindo joias, ouro e artefatos sagrados, foram enterrados junto com o rei. Embora nenhuma evidência concreta tenha sido encontrada, o mito do tesouro continua a atrair caçadores de tesouros e aventureiros ao local. Esses mitos, transmitidos ao longo de gerações, acrescentaram uma camada extra de mistério e fascínio à cripta. A cripta de Ciro, construída em uma planície aberta, foi cuidadosamente posicionada para interagir com os elementos naturais. Durante o solstício de inverno, a luz do sol penetra na cripta, iluminando o túmulo de Ciro de maneira impressionante. Este fenômeno sugere que os construtores da cripta possuíam um conhecimento profundo de astronomia e que a estrutura foi projetada para alinhar-se com eventos celestes importantes. A interação entre a cripta e as estações reforça a ideia de que o monumento servia a um propósito espiritual além de ser apenas um túmulo. A cripta de Ciro permanece um testemunho duradouro do legado do fundador do Império Persa. Sua preservação ao longo dos séculos, apesar das tentativas de saque e destruição, reflete o respeito que Ciro ainda comanda. O monumento não é apenas um local de descanso final, mas também um símbolo da grandeza e da justiça de Ciro. Seu impacto se estende além das fronteiras do Irã, influenciando culturas e civilizações ao longo da história. A cripta, como o próprio Ciro, continua a inspirar admiração e reverência. A cripta de Ciro, com todos os seus segredos, continua a ser um dos monumentos mais fascinantes da antiguidade. Cada pedra, cada inscrição, conta uma história de poder, reverência e mistério. Mesmo hoje, milhares de anos após a morte de Ciro, sua cripta ainda desafia a compreensão completa e continua a despertar a imaginação daqueles que a estudam. O mistério da cripta de Ciro, assim como o legado de Ciro, permanece vivo, guardando segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Até a próxima!